Hoje faz exatamente um dia de que eu fiz a minha primeira maratona. Nos últimos vídeos eu comentei que eu estava treinando para fazer uma maratona, que era um grande objetivo para mim, e ontem aconteceu de fato. Estou até aqui com a medalha, 42K, para ver aí, 42K Maratona de São Paulo. E eu quero falar, esse vídeo vai ser sobre duas coisas. Primeira parte, falar um pouco sobre o meu preparo e como foi a prova mesmo. E a segunda parte eu quero falar sobre visões, mentalidade e o que eu tirei de fazer uma maratona, né? Não foi só ir lá, fiquei correndo mais de 4 horas, voltei e falei, boa. Não, durante a prova muita coisa passou pela minha cabeça sobre pessoas, sobre minhas escolhas dos últimos anos de treino, o que eu abri mão para conseguir fazer isso ontem, como eu coloquei a cabeça no lugar durante a prova, e eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Primeiro falando então sobre a prova em questão, ano passado eu já tinha comprado uma maratona lá em Curitiba para fazer em outubro. Por um problema de saúde, eu acabei postergando essa prova. Então eu joguei isso para esse ano de 2025. Conversei com o meu médico, a gente falou, não vamos fazer esse ano melhor. E eu fiquei muito chateado na época. Eu lembro que deu o dia da prova, eu falei, pô, era pra eu estar indo fazer hoje essa maratona. Mas eu falei, meu, vida que segue, não tá no meu controle. E é aquilo que a gente sempre fala no canal, nem tudo você consegue controlar, então foca no que você controla e o resto você administra. E eu fiz isso. Comprei uma maratona para abril, 6 de abril deste ano. Comecei o ano com uma assessoria bem legal, com o Holiflow. Fui fazendo meus treinos, só que quando chegou perto, né, mais ou menos 2 semanas atrás, eu conversei com o meu treinador e falei, cara, eu tô pensando talvez em postergar um pouco minha prova para eu melhorar minha performance nos treinos e me sentir mais preparado mentalmente também. E aí ele falou, cara, essa que você comprou, tem meia maratona no dia? Eu falei, tem. Então ele falou, faz uma meia. Aí eu falei, beleza então. E aí eu vou fazer a outra maratona, a maratona mesmo, no meio do ano. Eu já até tinha comprado a maratona do meio do ano e estava na cabeça de que eu ia fazer uma meia, agora dia 6 de abril. Quando eu cheguei sábado, agora, literalmente, para buscar o kit, eu peguei o kit, vi meu número de peito que me entregaram, e aí mostrando para vocês, olha o número de peito. Um 42, escrito gigantesco aqui, o meu número e tudo mais, e na camiseta atrás, 42K, gigantesco. Eu falei, velho, fiquei gelado. Falei, como é que eu vou fazer meia maratona com um número de peito desse? Mas eu falei, velho, vou com outra camiseta. Quando chegar na prova, eu faço meia maratona mesmo, tô me preparando, foco na maratona no meio do ano e beleza. Chegou ontem, domingo, dormi, acordei, tava levando o GES para fazer uma meia maratona, tava me preparando para fazer uma meia maratona. Comecei a prova, vendo todo mundo com camiseta de 42K e a outra galera de 21 que a gente largou junto. E eu lá, pô, vou fazer uma meia, né? Vou postergar a maratona pro meio do ano. Só que quando chegou no 15º quilômetro, mais ou menos, era assim, quem é meio maratonista vai pra esquerda e volta rumo linha de chegada. Quem é maratona fica à direita e segue o percurso por mais 18, 17 quilômetros. Na hora, eu tava lá, olhei pro relógio assim, eu falei, meu, já corri 15, tô me sentindo super bem? Tô ok. E detalhe, no sábado, no dia anterior da prova, eu tinha corrido 11 quilômetros e ainda fiz mais um pouco de mobilidade, treino de perna e costas, depois de correr. Então eu tava, velho, como é que eu vou fazer uma maratona hoje? Não dá, esquece. Mas quando chegou nessa hora de decidir, eu fui pra direita. E eu não tô falando que eu recomendo fazer isso, mas pra mim foi muito uma questão de eu tô treinando há bastante tempo e deu uma confiança e uma coragem muito grandes ali na hora. E eu decidi fazer a maratona. Segui com a maratona, fui fazendo. Até o 25º quilômetro foi mais tranquilo, mas dali em diante vou falar pra vocês que foi muito um jogo mental. Então foi muito minha cabeça liderando meu corpo, porque eu comecei a sentir dor, mas não é uma dor insuportável que faz eu separar, mas é uma dor assim que fica incomodando e ela varia. Uma hora é atrás do joelho, outra hora no calcanhar, outra hora na panturrilha, outra hora no braço, porque seu braço está muito tempo assim, né? E pensa que é como se você tivesse quebrado o braço, sabe quando você fica com uma tipóia? Só que você está sem tipóia, porque seu braço está dobrado. Só que isso é por 3, 4 horas, então vai doendo muito o braço. Eu tava com um gel e eu tinha mais um no bolso, enfim. Deu tudo certo, terminei a maratona um pouco acima do que eu queria, de tempo esperado. Mas já falando sobre a parte de visão do treino... Ah, só um ponto antes. Eu não consegui gravar tantos vídeos durante a maratona,
Principalmente porque eu estava muito focado e era difícil pegar o celular, enfim, exaustão máxima ali para mim durante o percurso. Mas falando sobre visão e mentalidade que eu tive durante a prova, duas coisas, né? Ontem eu senti o quanto é importante você ter uma visão clara sobre as coisas que você quer fazer. Eu não teria decidido fazer uma maratona se não tivesse uma visão e até um sonho de fazer isso. Se não tivesse me preparado desde o ano passado para chegar e correr 42 quilômetros, eu não teria feito isso ontem. Nem porque eu não conseguiria, talvez, mas porque eu não ia ter coragem comigo mesmo. Tipo, eu não ia encarar. Eu ia falar, eu não consigo, eu não sou suficiente para isso. Mas justamente pelo fato de eu ter uma visão e de eu ter colocado como meta para esse ano fazer uma maratona, ontem quando chegou na hora do vamos ver, eu falei, eu vou seguir com a maratona e fiz a maratona. Então para mim, esse foi um ponto super importante que me fez refletir sobre a minha vida nos últimos anos. Nos últimos anos eu abri mão de algumas coisas, eu abri mão de ir para alguns tipos de festa, de estar em alguns tipos de lugares, de alguns tipos de amizade, eu abri mão de pessoas e lugares basicamente, para mudar partes da minha vida e lados da minha vida que eu queria deixar para trás. Coisas que não faziam mais sentido para mim, coisas que não combinavam mais com o André que eu queria ser. E parece muito papo de coach, mas é super verdade isso. Com quem você anda, os lugares que você frequenta, ditam muita coisa sobre você. E não sobre o que os outros pensam sobre você, mas como você se trata, como você se respeita e como você vai agir a partir dos desafios que aparecerem, a partir das adversidades que surgirem. Isso pode estar muito como você vai lidar com as coisas. Então, essa para mim foi a coisa mais louca da corrida. A visão que eu tive durante o percurso, sabe? E passou muito pela minha cabeça isso, cara. Só tô conseguindo fazer esse treino hoje, não é porque do nada eu consigo fazer uma maratona, mas é porque há muito tempo atrás eu comecei a fazer isso. Eu encontrei com um amigo meu ontem, o Vitor, que foi quem me colocou na corrida. Lá, quando a gente estava no ensino médio ainda, mais ou menos, muito novo, acabando o ensino médio, indo pra faculdade, ele me chamou para correr uma vez e eu não tinha tênis, eu não tinha bermuda, não tinha camiseta. Eu lembro que eu levava minha chave de casa e pedia para ele segurar que ele tinha uma pochete. Nem isso na época eu tinha ainda. E eu corria de qualquer jeito. Só que eu só comecei. E esse é o segundo ponto também. Quando você quer fazer uma coisa, você precisa começar. Esse canal aqui, eu tô começando ele. Eu devo estar no 12º vídeo, 11º vídeo, mas eu comecei o canal. Eu não tenho a melhor iluminação, não sei o melhor jeito de fazer um roteiro, o melhor jeito de gravar, de me posicionar, mas isso eu tenho aprendido ao longo dos vídeos. E pra mim, cara, de verdade, isso daqui é um símbolo disso. É um símbolo de começar a fazer as coisas e no meio do caminho você ir melhorando. Tem até aquela trend que tá super em alta agora, né? Que primeiro você começa, depois melhora. Mas de verdade, isso é real, cara. Primeiro você começa, depois você melhora ao longo do caminho. Então, pra mim, visão. E, em segundo lugar, você começar o que você quer fazer sem ficar planejando tudo, sabe? Sem fazer um Excel de tudo na sua vida. Eu trabalho muito com Excel e tem uns amigos que brincam bastante comigo. Eles falam, o André é o cara do Excel. E você tem que tomar cuidado com isso, porque na vida, cara, o Excel aceita tudo. A sua planilha, o seu planner, o seu papel, onde você escreve suas metas, seus sonhos e fica planejando enquanto você não executa, aquilo aceita tudo. Você pode pôr qualquer coisa, mas enquanto você não começar, enquanto você não der o start, isso não vai sair daquele papel. Isso não vai sair do intangível e vai ser algo palpável para você. Não vai ser algo que você pode realizar. E a terceira coisa, que é já uma vez que você começou a fazer algo e você quer atingir aquilo, é a mentalidade. E aí, talvez é o papo mais coach do vídeo, mas isso é muito real. Ontem na prova, quem mandou na prova, quem fez eu conseguir chegar na linha de chegada foi a minha cabeça. Lógico que foi meu preparo físico, lógico que teve uma alimentação certa, um sono adequado, uma hidratação certa, mas se não fosse a minha mente, eu não teria terminado. Eu vi ontem ao longo da prova várias pessoas que quando estava acabando a prova, estavam caminhando, né? Assim, tem casos de saúde, onde a pessoa às vezes sente uma cãibra, por exemplo, e não consegue mesmo, ou passa mal e não consegue continuar. Mas eu vi muita gente caminhando ali no 39º quilômetro, no 38º, até no 40º quilômetro. E o que faz você quando você está chegando onde você precisa desistir, abrir mão? Sabe? É a falta da visão. Então, é a falta da visão e a falta de resiliência. É claro que existem sempre muitos casos, eu sempre tomo muito cuidado para falar isso, porque nós somos totalmente diferentes e carregamos histórias totalmente diferentes.
Mas falando sobre os seus objetivos, as suas metas, né? O que faz você não conseguir atingir algum objetivo seu? Muitas vezes, se não for coisas que estão fora do seu controle, se elas estão no seu controle, por que você ainda não está atingindo, né? O que falta você mudar na sua cabeça, o que falta você mudar de hábito, o que falta você mudar de comportamento para que você consiga de fato alcançar essas coisas. Eu sempre bato muito na tecla de que você precisa ter uma motivação somada com uma disciplina. A disciplina sozinha é meio utópica caso você não tenha algo que te motive do outro lado. Você precisa ter algo para visualizar e te motivar. Ontem, várias vezes na prova, várias vezes mesmo, depois do 30º quilômetro principalmente, eu ficava me imaginando quando eu chegasse na largada, quando eu chegasse na chegada, aliás, quando eu chegasse na linha de chegada da prova e a pessoa que estivesse lá colocasse a medalha em mim, eu carregando a medalha. E meus pais também estavam lá comigo ontem me esperando, e às vezes eu via meu WhatsApp, assim, eu estava com o celular, e eles me incentivando durante a prova. Isso fez toda a diferença. Às vezes você não tem alguém hoje, outra pessoa que possa te motivar desse jeito, ou você, por algum motivo, não teve, durante sua infância, uma família super estruturada. Mas o ponto é, com o cenário que você tem, do jeito que você nasceu, no seu contexto, como você pode se motivar para conquistar aquilo que você quer, né? E isso não é um papo ilusório, isso não é um papo distante, não é uma conversa mentirosa, não é uma conversa ilusória. É uma conversa muito realista que você precisa ter com você mesmo, sobre o que você quer conquistar de verdade. Se você quer fazer uma maratona, né, primeiro ponto, por que você quer fazer uma maratona? Porque você acha legal ou porque de fato você quer conquistar isso para você? Se você quer conquistar aquele carro, aquele tipo de emprego, quer abrir uma empresa, quer conquistar aquela pessoa, eu não sei, né? Eu acho que conquistas são muito diferentes, objetivos são muito diferentes, mas a mentalidade para conquistar essas coisas às vezes é muito parecida. Então, o que você tem procurado na sua vida mudar de hábitos, de comportamentos, lugares e pessoas para conseguir alcançar aquilo que você quer? E segundo, se você está disposto a mudar essas coisas, você já começou a ir atrás disso? Ou você está tentando planejar tão bem tudo que pode acontecer, todos os cenários que você ainda não saiu do lugar? E essa foi uma provocação que eu tive comigo mesmo ontem. Porque, tudo bem, eu fiz uma maratona, mas e outras áreas da minha vida que às vezes eu estou engavetando porque eu tenho medo, porque eu ainda tenho receio, porque eu quero planejar, porque eu quero controlar os cenários que podem acontecer? E de verdade, isso nunca vai acontecer, gente. Ontem não era a minha ideia fazer uma maratona. Eu fui para fazer uma meia maratona, mas aconteceu. E aí, esse é o último aprendizado que eu quero deixar aqui nesse vídeo e que na minha vida tem acontecido muito. Eu sempre planejo muitas coisas, mas o que acontece no meio do caminho é muito mais legal do que aquilo que eu planejei, sabe? E às vezes a sua vida só acontece como você planeja. E de verdade, é isso que você quer? Se for, tudo bem, mas você quer que aconteça só o que você planejou na sua vida? Na minha vida em particular, muitas coisas que eu planejei acontecem muito diferente e acontecem, na maioria das vezes, melhor do que eu planejei. Claro que no meio do caminho existem problemas, percalços, coisas que eu não gostaria que tivessem ocorrido. Mas, por outro lado, existem várias outras pessoas, coisas, situações que acontecem que me surpreendem e fazem eu continuar motivado para ir atrás daquilo tudo que eu quero. Essas foram as reflexões que eu tive sobre a minha primeira maratona em específico, e eu quis trazer com uma combinação aqui para os assuntos que a gente tem conversado no canal. Se você tem vontade de correr, se você já fez uma maratona, se você é ultramaratonista, ou se você está começando agora, ou se você odeia corrida e gosta de musculação, não sei. Comenta aqui, conversa comigo, fala o que você pensa sobre isso. E eu quero continuar compartilhando com vocês, e essa é uma vitória que de verdade, beleza, ontem eu fiz a maratona, mas eu quero de alguma maneira poder, se vocês me dão a permissão, é claro, motivar você a conquistar as coisas que você tem buscado, tá bom? Então foi isso que eu quis compartilhar hoje. Um abraço, a gente se vê e até a próxima.